Shalom, família YouTube, tudo bem? Então, vamos estar aí, abordando o tema Sua esposa não é seu inimigo, Da onde surgiu, como que nós enfrentamos essa situação, da onde que nós encontramos força para poder vencer esses desafios que nós estivemos no nosso casamento, essas crises, esses momentos difíceis, Carlos? Verdade. E o Carlos vai estar aí dando uma abertura nesse tema aí que o Senhor colocou no coração dele. É verdade, esse tema aí, a sua esposa não é seu inimigo. Como que isso aconteceu? Porque verdadeiramente a gente estava vivendo como um inimigo do outro. Imagine você casado, ou você namorado, ou você que tem um companheiro, dentro de uma casa vivendo um conflito, um com o outro. Como se fosse inimigo, de verdade. O ponto de nem esquentar mais do que você está causando no sentimento da pessoa. Você entra numa guerra, você quer ferir, também sai ferido. Né, meu bem? Isso aí, esquecendo que o nosso maior inimigo, gente, não é pessoas, não é o dinheiro, não é as situações. O nosso maior inimigo é Satanás, porque é ele que vem plantar contenda, é ele que vem plantar em situações. É lógico que na maioria da parte, quando o nosso cônjuge ele é ferido, é porque foi causado por nós. É lógico, por brechas que Satanás encontrou nas nossas vidas para poder estar atuando. Então, muitas das vezes fazemos do nosso cônjuge o nosso maior inimigo. E aí começa, querido, as crises. E aí começam as guerras. E aí começam as tempestades, sabe, as dificuldades. Então, querido, não é uma pessoa o seu maior inimigo. Não é uma pessoa, o inimigo seu é o Satanás. Ele que está aí, veio para matar, roubar e destruir. E você não pode deixar, talvez, o seu passado dominar você. Isso. Talvez você já está casado há um tempo, ou aconteceu um fato na vida de vocês, um dos dois aconteceu um deslize. Uma infidelidade, seja lá o que for. Algo que você escondeu do seu esposo, da sua mulher, entendeu? Algo que você talvez ficou pendente lá e foi uma situação que não foi resolvida. Muitas das vezes, por isso que é o problema, querido, quando você fica escondendo, ou então quando você deixa aquilo lá passar, fingindo que já foi tudo resolvido, mas não, querido, ele retorna. Isso é verdade. E aqui a gente vai contar para vocês como isso foi resolvido de uma maneira saudável, de uma maneira em Cristo. Porque enquanto que Deus não nos revela o problema, o causador da situação, a gente continua acusando um ao outro. A gente ia para a igreja, ia, voltava e era a mesma coisa. E a situação só vai piorando porque você começa a trazer memória daquilo que já aconteceu lá atrás e jogar na cara do seu parceiro. Isso não é bom porque a sua intenção, quando você está ferido, é ferir. Isso aí. Aí vai ficar duas pessoas feridas, Na sua casa, no relacionamento com seus filhos, porque tudo aquilo dali, querido, reflete nos seus filhos, reflete nos seus pais, reflete naqueles que moram contigo, que trabalham com você, que atuam com você. Eu sou ministra de adoração, meu esposo é evangelista. Então, querido, acaba afetando a nossa vida, o nosso ministério. E isso acaba com todas as estruturas que um dia foram criadas, querido. Você pode ver, um problema não resolvido geram grandes crises, grandes conflitos, grandes guerras que talvez aos nossos olhos é impossível de ser resolvida, porque parece que o que aponta, o caminho que é apontado é divórcio, o caminho que apontam é a gente abrir mão de tudo que um dia nós construímos. Isso aí. Eu já estava esgotada, eu já estava cansada, porque cansa, gente. Brigas, entendeu? Constantes, discussão constantes, atitudes, querido, que talvez, cansa o seu cônjuge, que talvez atitudes que foram plantadas ali durante todo um período no relacionamento, que talvez você não conseguiu romper isso, Só que aí a pessoa, o seu cônjuge, a sua mulher, o seu esposo, finge que não vê mais, não tá nem aí, mas chega uma hora, querido, que a conta bate, entendeu? E você precisa pagar ela. E quando a gente está chateado, quando a gente está com raiva, a gente não quer saber de mais nada. Quando você está num conflito com a sua esposa, vivendo essa rotina direta, a única coisa que vem no seu pensamento é largar tudo, abandonar tudo. Quando você começa a brigar com a sua esposa, você não importa quem está do lado. E a gente esquecia de quem estava do nosso lado, ouvindo a gente brigar. Os nossos 4 filhos, quem o não meu estava sogro, a atingindo, minha sogra. isso Então eles ficavam tristes vendo aquilo. Como que nós, cristãos, poderia estar vivendo aquela vida? Porque uma semente foi semeada no nosso coração. Porque a palavra de Deus disse que Satanás ele semeou uma semente enquanto o dono da vinha dormia. Talvez você dormiu na sua jornada.
uma semente de inimizade contra a sua esposa foi plantada. E você, sem perceber, ela brota. E ela cresce de uma maneira que vai tomando força, que você pensa em desistir literalmente. Você começa a ficar desgastado. Ainda que para os outros você mostra que você está feliz, mas dentro de você está infeliz. E muitas das vezes você não tem nem com quem falar. A única maneira é você resolvendo. E como que foi pra gente resolver isso? Na verdade, a gente chegamos num nível de desgaste total, psicológico, mental, né, físico, né? A nossa casa estava também esgotada, a gente conseguia sentir essa tensão, esse ambiente de guerra, querido, porque tomou conta de todos nós, dos nossos filhos estavam frustrados, nossos filhos tinham sido atingidos na guerra, querido, porque a guerra não atinge só você, o seu emocional, o seu psicológico, seu físico, atinge todos que estão à sua volta, todos ficam esgotados. Então vocês geram filhos com problemas na escola, geram filhos com problemas emocionais, geram, sabe, um ambiente de guerra, querido. Se você tem um inimigo e você está lutando contra ele, você vai gerar um ambiente de guerra. Isso é fato. Independente de quem seja seu inimigo. Que você acha que é seu inimigo. A sua mulher, os seus filhos, o seu marido, os seus pais, o seu serviço, o seu patrão. Muitas das vezes você quer fazer até da igreja seu inimigo. Entendeu? Porque você não concorda e aquilo que dali você vê como se fosse seu inimigo. Mas não é assim, querido. Entendeu? É passar por esses desafios pedindo, primeira coisa, ajuda. Se você não consegue sozinho, você precisa pedir ajuda para alguém. Entendeu? Porque sem ajuda a gente não conseguimos, né? Verdade. Eu só carregava algo dentro de mim. Creio ela também carregava. Eu preciso acabar com essa discussão. Talvez no meu ponto de vista, ou no seu ponto de vista, a única maneira de você acabar com essa situação é se separando. Seria mais fácil, né? A decisão mais fácil. Mas é uma mentira de Satanás. Porque se você se separa aqui, amanhã você vai se envolver com outra pessoa e de novo vai continuar dando problema. Porque quando você se une a outra pessoa, vai dar problema. Porque talvez o seu parceiro faça algo que não te agrade, aí já gerou todo o contexto, talvez não foi algo grave. Isso aí, às vezes não é que é grave. Às vezes todo homem faz, toda mulher faz, mas só que são coisas repetidas. Verdade. Tudo que é repetido, querido, cansa. Cansa. Entendeu? Varre casa toda hora, varre casa todo dia, varre casa 24 horas, sabe? Carrega um peso nas costas o dia inteiro. Cara, cansa, porque coisas que são repetidamente, cansa. Gera um desgaste emocional, gera um desgaste físico, gera, querido. Então vai cansar. Então, às vezes, não é porque, né, seja uma coisa tão, né, tão ruim, tão grande, assim, que vai fazer você, sabe, se frustrar na hora. Mas são coisas que são plantada em pequenas quantidades, mas que vai gerando cansaço físico e mental na sua vida. E eu carregava assim dentro de mim, olha, são 16 anos junto. A gente não pode jogar uma história fora. E hoje, graças a Deus, nós estamos compartilhando a nossa história. E eu já estava cansado de viver dessa maneira. A minha esposa estava cansada de viver dessa maneira. E eu falava com Deus, me ajuda. Me ajuda porque às vezes a gente só quer olhar para aquela situação que a pessoa causou na sua vida. E você esquece de lembrar do que você já causou na vida de outras pessoas, na vida do seu parceiro. Então eu comecei a falar com Deus, me ajuda, muda a nossa história, muda a nossa vida, porque somos teu servo. Porque se Deus não viesse, não mudasse a nossa história, aquele momento, não revelasse o problema, quem realmente era verdadeiramente nosso inimigo, a nossa história nem tinha chegado até aqui. Não teria. A gente já tinha se separado. É lógico que a maior principal ajuda vem de Deus, né? Mas também de pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas. Isso é essencial, querido. Você ter pessoas que vai compartilhar o seu sofrimento, entendeu? Que vai ter ali uma empatia, que vai te ajudar a sair daquele buraco que você se meteu lá sozinho, muitas das vezes, né? Nos enfiamos lá sozinhos, né? E não conseguimos mais olhar para lugar nenhum, a não ser para finalizar toda aquela guerra, toda aquela situação. Mas muitas das vezes, é igual o Carlos falou, a gente quer finalizar da forma mais fácil, querido. E qual é a forma mais fácil? Se separando.
se separando, acabando com tudo, sabe? Pegando o trator, derrubando tudo aquilo que um dia nós construímos. Porque nós construímos uma história, e não só nossa, mas que inclui nossos filhos. Entendeu? Então a gente não estaria acabando só com a nossa história, estaria acabando com a história dos nossos filhos, sabe? Que tem pais, que tem toda uma família formada, que foi ensinado, querido. E não é assim que o nosso Jesus Cristo nos ensina. Ele não veio para poder, né, tentar acabar com os casamentos, vem para acabar com aquilo que ele criou, mas pelo contrário, ele restitui, ele restaura os altares que foram quebrados, ele restaura a aliança que um dia foi quebrada, e ele veio para fazer isso, querido. Não há problema maior que o Senhor não possa, sabe, resolver. Faça aquilo que for possível a você fazer, o impossível deixa com ele, mas a gente precisa sempre lembrar, sempre há dois caminhos, né? Que vai estar vindo aí um álbum que é dois caminhos. Sempre há dois caminhos. Com vocês. Isso aí não existe. Ou a gente escolheria o divórcio, ou a gente tentaria resolver a solução. Verdade. E eu quero que você preste bem atenção agora que a gente vai estar revelando como surgiu esse tema. A sua esposa não é o seu inimigo. Eu já estava cansado de viver daquela maneira. Eu carregava no meu coração, minha esposa também carregava no coração. O único pensamento que a gente carrega até hoje: eu vou lutar por ele até o fim, até que o Senhor venha. Não vou deixar o inimigo destruir a nossa família, a minha, dela, e não deixe que o inimigo destrua também a sua família, porque eu tive uma referência de família destruída, através da minha mãe, do meu pai. E na vida dela também é a mesma coisa. Talvez você tenha uma referência de família destruída, e isso causou um efeito tão grande na minha vida, porque eu não tive um pai que eu pudesse compartilhar algo, chamar de pai. E hoje eu sou pai, e eu não quero causar esse mesmo sentimento nos meus filhos. Eu espero que você pense nisso, não cause esse mesmo sentimento, não fere o seu filho com a mesma ferida que um dia te feriram. E eu, orando ao Senhor, buscava o Senhor, e eu saímos da igreja, se eu não me engano, chegamos em casa e discutimos muito, fui dormir, querido. Quando eu dormi, o Senhor me trouxe uma revelação. Ele mostrava a minha família deitada e Satanás ao derredor, como um leão, buscando a quem pudesse tragar. E no meu sonho, eu estava de pé, olhando essa cena. E Deus, ele falava assim para mim: eis aí o seu inimigo, a quem você deve lutar. Imediatamente acordei chorando, desesperado, e comecei a fazer algo, a lutar contra verdadeiramente aquele que era meu inimigo. Eu fui, como a palavra diz lá em Mateus 6,6, todos os dias eu entrava no meu quarto, orava em secreto, o Pai que vem em secreto, e Ele me recompensou. Todo dia eu orava, e Deus, ele começou a me responder de uma maneira sobrenatural. Ele começou a não ver o erro que a minha esposa cometeu, mas ele começou a revelar os erros que eu cometi. E quando eu começava a ver o erro que eu cometi ao longo da minha vida, que ela suportou, porque eu não posso suportar tais erros do meu parceiro. De vez em eu ficar julgando, eu comecei a falar: opa, peraí, por quê? Se ela suportou, tem que suportar, porque foi o momento dela de errar. Deus falava no meu coração: ninguém é perfeito, você nunca vai encontrar alguém perfeito. Só você olhar para você, você vai ver o quanto que você erra. Então, por que levantar guerra contra a atitude da sua esposa errada ou do seu esposo errado? Pelo contrário, querido, se a gente levantar guerra, a gente não vai subsistir, a gente vai se separar. E aí eu comecei. Foi uma luta tremenda. Eu vou te falar, caminhei os pensamentos assim, uns 3 ou 4 meses, até que o Senhor me curasse. Porque eu precisava manter a minha família guardada em Deus. Porque se a gente não vencer, o inimigo nos vence. Se você não vencer o problema que você talvez está passando agora, essa discussão boba, porque a palavra do Senhor diz que essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que há de meio da guerra. Até fingia, muitas das vezes, está bem. Mas lá no fundo, querido, eu quero te falar, você não está bem. Muitas das vezes, aprenda com o erro, aprenda a superar. Não julgue mais sua esposa, não bota ela como seu inimigo ou ele contra seu inimigo. Olha para dentro de você, assim como Deus revelou para mim. Se você não lutar contra a pessoa certa, que é o seu inimigo, você vai passar o resto da sua vida lutando contra a sua própria carne. Porque, querido, não tem como você ficar lutando contra a sua
sua própria carne, que é a sua esposa. Ambos são dois, mas uma só carne. Pensa nisso. Se você ferir ela, fere você. Se ela ferir você, fere ela. E se vocês dois se ferirem, vai ferir seus filhos, né? Isso aí. E a gente revela, né, que o quão nós somos pequenos, o quão nós somos pecadores e quanto nós precisamos perdoar. Porque se nós queremos o perdão, e por que não perdoar? Se nós queremos resolver nossos problemas, e por que não resolver, né, os problemas dos outros, não tentar ajudar? Então é aquilo, cara, se Deus ele revelou o maior inimigo, né, do nosso casamento, da nossa vida, da nossa história, que é o nosso inimigo, que é o Satanás, o nosso adversário, que ele está ali, pronto, querido, para matar, roubar e destruir tudo que ele vê que foi feito pelas mãos de Deus, que é a instituição que é de Deus. O casamento, querido, é uma coisa que tem um valor muito grande para Deus, é algo que ele criou, querido, sabe, para poder fazer com que o seu amor fosse aligerado, para que a sua paz fosse aligerado, para que nós, através do nosso amor, né, da nossa história, alcançasse outras pessoas, entendeu? Então, a gente precisamos superar os desafios, superar a dificuldade, superar, querido, os erros do nosso cônjuge, sabe? É difícil, mas é melhor olharmos para dentro de nós mesmos e ver como que nós somos, sabe? Temos tantas coisas para mudar e melhorar também. Então, por que não melhorar junto? Então, por que não superar junto? E sabe como superar essas dificuldades, querido? Vai, entra no teu quarto, ora ao Senhor, ora com a sua casa, ora com seus filhos, ora com seu marido, pede ao Senhor para mudar a situação que vocês têm vivido. Se o marido é alcoólatra, pede ao Senhor para livrar ele desse vício. E talvez, querido, ele não tenha visto uma pessoa, uma motivação, um espelho a quem seguir. Talvez ele está esperando a sua mudança para que ele possa alcançar a salvação também. Seja a pessoa que vai motivar o seu esposo, a sua esposa. Seja a pessoa que vai motivar os seus filhos, querida, a alcançar essa mudança, sabe, interior, essa mudança física, essa mudança mental no seu casamento. Não permita que Satanás plante a mesma semente que um dia plantou no casamento dos seus pais, porque ele plantou na vida dos meus pais essa semente. Meu pai e minha mãe, com 15 anos de casados, né, 15 anos juntos, eles se separaram e a gente estava para cumprir 15 anos, né? Eles estavam com 15 anos, ele queria fazer a mesma coisa que ele fez no ano passado. É uma justamente maldição. Com 15 anos, ele veio para tentar destruir aquilo que ele destruiu na vida do nosso sogro. Isso aí, depois o Senhor, ele deu um despertar na minha mente e falou assim, filha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Ele tá querendo implantar de novo aquilo que um dia ele destruiu. Ele tá querendo retornar para poder destruir de novo, para poder continuar a mesma história maldita na sua vida. Verdade. Então, querida, é tempo de quebrar ciclos. Quebrar ciclos de maldição. Não é tempo mais, querido, de ficar vivendo, sabe? Aí passa um ano, você tá na mesma crise. Passa 2 anos, você tá na mesma crise. Sabe? Quebra. Não permita que ele venha para destruir a sua casa, destruir a sua família, destruir os seus filhos, destruir toda uma história que o Senhor construiu. Sabe, uma história com muita dificuldade que foi construída. Sabe, debaixo de lágrimas, debaixo de sofrimentos, mas foi construída. Sabe, resolva as situações, resolva os pequenos erros que você não gosta que o seu marido comete, que a sua esposa comete. Chega e fala, conversa, querido. Não permita, porque não é fácil, querido, construir, mas para destruir, querido, é só você pegar um trator e bater lá, acabou. Sabe, mas para uma história ser construída, ela leva muito tempo. Porque requer, sabe, querido, comunhão, requer tempo, requer transparência, requer confiança, sinceridade, requer tudo isso. Mas não permita que Satanás, ele venha com uma semente, plante no seu coração, plante na sua história, plante na sua vida, nos seus filhos, para poder crescer uma árvore maldita. Não permita, porque Deus tem muito mais para fazer na sua história. E você que não é evangélico, você não, talvez nem entendeu nada que nós falamos aqui. Não entendeu, porque isso todo mundo vive. Essa história que todo mundo vive nos seus lares. O inimigo de estar andando do lado ou de redor, deixa aí seu comentário, você que está vivendo essa situação. Isso, você que está vivendo, você que já viveu e alcançou essa graça no seu casamento, no seu relacionamento. Deixa aí. Isso, com o seu comentário, comente com a gente que vocês pra mostrar que, né, Carlos, a gente não fomos os únicos a passar por isso, sabe? Mas você que está vivendo, querido, deixa aí uma pergunta, entre em contato, nós vamos orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família. Que assim como o Senhor interviu no nosso relacionamento, Ele vai intervir. Ele não vai permitir que a sua família
seja destruída. Pelo contrário, nós vamos orar e juntos nós vamos alcançar essa graça do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Vença os desafios. Não seja aquele fraco, sabe? Que vai viver se rastejando, mas seja o forte que vai voar por cima das dificuldades. Em nome de Jesus. Sabe? Que vai voar por cima de tudo aquilo que você está enfrentando e vai vencer. Porque com Cristo nós somos mais que vencedores. Né, Carlos? Que vem, vai vir mais uma edição que a gente vai estar lançando, que é 2 caminhos. Você decide. Tá bom? Isso aí. Fica na Para dar paz. continuidade. Sabe por quê, querido? A nossa história não termina aqui.